E aí, povo que tá entrando, como vocês estão? Buenas noches, como vocês estão, gente? Só entrar aqui com a convidada. Hoje a gente vai fazer uma live sobre uma coisa muito legal, muito importante que eu tô fazendo, que se chama as barras de Axis. E isso teve um impacto muito grande na minha vida, né? E por que eu quis trazer essa live hoje aqui? Porque se foi uma coisa impactante e divisora de águas na minha vida, eu tenho certeza que pode ser na vida de muita gente. Então, o intuito dessa live é esclarecer e mostrar e apresentar todas essas maravilhas da barra de Axis, que é uma coisa que eu vejo que muita gente não conhece, nunca ouviu falar sobre, como eu descobri esse ano. Mas, gente, sério, é maravilhoso. E eu vou trazer a Donata aqui para ela explicar, ela que já é facilitadora e conhece sobre isso profundamente, ela já tem muitos anos trabalhando na área, ela é uma profissional, eu sou a paciente. E, gente, vocês têm que conhecer o que é isso, porque é muito bom, de verdade. E a gente já vai começar, eu já vou convidar ela aqui. Vou aceitar aqui para ela entrar na live com a gente. Olá! Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite! Tudo bem? Tudo certo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu celular para ficar numa posição boa. Aí, acho que agora ficou melhor. Tudo bom, Isabor? Tô bem, e você? Também, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa disposição de levar uma possibilidade diferente para as pessoas e convidar as pessoas, né, para algo diferente mesmo, algo A conhecer o a novo, né? conhecer o novo. Exato, muito bom. E eu acho muito importante a gente trazer isso porque eu sou muito aberta para o novo, novos conhecimentos. Eu não sou presa com nenhum estereótipo, eu não gosto dessas coisas de preconceitos, eu tenho pavor. Então a gente ter uma cabeça aberta para conhecer o novo e observar as possibilidades, o que isso pode me trazer é fantástico. Então é por isso que eu achei interessante trazer a barra de Axis, que tem tudo a ver com isso, né? Sim, sim, é algo que é pouco. Isso que você disse antes de eu entrar, né? É muito pouco difundido. Assim, quem conhece é mais do meio, né? Não é difundido para as pessoas que nunca viram, né? Não sabem que existe. Então, é maravilhoso poder trazer isso. Eu sou grata pelo seu convite para a gente mostrar isso para as pessoas. Acho que deu uma travada aqui. Mas então, o pessoal vai entrando, vai pegando a conversa aqui, vai vendo o que que é, vai entendendo. Também depois eu vou salvar essa live para as pessoas assistirem e entenderem melhor o que que a gente vai falar aqui. E assim, é válido para todo mundo, como eu já disse. Se foi muito interessante para mim, eu tenho certeza absoluta que ajuda qualquer pessoa, gente. Todo mundo me conhece aqui da rede social. Eu apareço muito alegre, escuto isso muito dos meus amigos, eu sou muito alegre e sempre tô aqui blogueirando. Então eu vim trazer um conhecimento pra gente trabalhar mais dentro a nossa personalidade, que isso é o pilar, é o principal, a primeira coisa na vida que a gente deveria cuidar, né? É, E saber depois as outras coisas externas. Exato, saber quem a gente é, né? É viver de um jeito mais ressonante com quem você é mesmo, né? E as barras elas vão trazendo essa leveza, né? A gente libera uma carga e aí isso vai trazendo essa mais leveza, né? E a gente vai descobrindo que é possível ter uma vida mais leve. Sim. Gente, só para vocês entenderem, esse ano eu fui atrás de psicólogo para fazer os trabalhos, né? Pra gente cuidar mais da cabeça. Hoje todo mundo tem atendimento psicológico. Eu conheço todos os meus amigos que fazem algum tipo de tratamento psicológico.
com a internet aí a milhão, ansiedade, depressão. E nesse caminho que eu estava atrás de psicóloga, eu encontrei a Raquel, que trabalha com as barras de Axis. A profissional da barra de Axis a gente chama de facilitadora. Uhum. É esse nome que usa, né? Isso mesmo. E para mim foi muito melhor. Eu não vejo ela como vocês, né, da Barra de Axis, como uma psicóloga. Eu nem sei descrever. Mas eu vou começar com as perguntinhas que o pessoal vai entender melhor o que é isso, que o pessoal deve ficar curioso, né? O que é isso, Sim. então? Vou começar com a primeira pergunta. O que é e para que serve as barras de Axis? Boa! Barras de Axis são pontos que a gente tem na cabeça. A Raquel tá aqui. Oi, Raquel! Oi, Raquel. São pontos que a gente tem na cabeça, né? São 32 pontos que a gente tem na cabeça, que quando esses pontos são tocados, a Rafa também tá. Boa noite, Rafa. Libera uma carga eletromagnética de pensamentos, sentimentos e emoções, né? Então, quando todo mundo pensa, todo mundo tem sentimento e tem emoção. Então, isso vai acumulando uma carga que não é ressonante com a vibração, com a nossa energia vital. E isso vai trazendo um peso na nossa cabeça, né? Vai trazendo uma carga mesmo, um peso. E os hemisférios cerebrais, né, têm a polaridade negativa e positiva. Quando a gente toca no mesmo ponto dos dois lados da cabeça, essa carga, ela é deletada, ela é dissipada, né? E conforme a gente vai fazendo isso, o que acontece é que vai acontecendo um desaceleramento das nossas ondas cerebrais e aquela mente barulhenta, aquela mente que não para de pensar, aquela mente, né, que fica até às vezes com pensamentos repetitivos, ela é acalmada, porque tem esse desaceleramento das ondas cerebrais. Então, isso equivale a 2 horas de meditação. 2 horas de meditação num nível de profundidade grande, né? Em onda teta. As barras de Axis acessam uma profundidade muito grande, né? Tanto é que quando você, não sei se você já experimentou isso, Isabor, mas quando você tá fazendo barras, você meio fica num estado meio dormindo, meio acordado. Você vai para né? Você vai para um outro estado e aí você meio volta e a gente fica meio flutuando entre. Meio mochila, meio. E lembrando que isso é física quântica, né? Exato, exato. Cientificamente. Exato, é física quântica. Então, existem estudos tem diversos estudos, né? O quanto as barras de Axis foi feito barras de Axis com aqueles eletrodos na cabeça para comprovar o desaceleramento das ondas cerebrais das pessoas. Então, tem estudo feito com isso e tem estudo feito agora esse é mais recente o quanto as barras de Axis, elas de fato traz uma calma, uma paz, né? Medindo os batimentos cardíacos da pessoa. Eu sou a Antes e prova depois. porque eu sou pavio curto, né? Um pouco agitada demais. E isso realmente teve impacto em mim. Acalmar os meus pensamentos. Quem me conhece sabe que eu vivo a milhão, eu gosto disso, né? Um pouco ansiosa, digamos que sim. E tá trazendo isso para mim mais clareza, mais calma, pensar antes de agir. Gente, parece até mentira, mas no dia a dia eu senti essa diferença. Eu até falei para Raquel que eu observei situações cotidianas que eu sei como a gente sabe como é que a gente funciona, né? Coisas que nos irritam. Então, coisas que me irritavam antigamente, isso eu ficava o dia todo estressada. Hoje em dia eu olho para isso, é tão pequeno que eu nem ligo, olha, besteira. Exato. Continuidade no meu dia, que eu tenho um monte de coisa para fazer. Então,
começou a me dar esses starts, esse estralo, e eu comecei a me assustar. O que que tá acontecendo? É, isso é muito libertador, assim, sabe? Para quem não gosta de terapia, para quem não gosta de ir num consultório de terapeuta e, e ir falar sobre um problema específico, e falar sobre as suas questões, para quem gosta de, sabe assim, ah, tá bom, eu quero mudar, mas eu não quero falar sobre isso, Tem gente né? nessa live que já me contou isso, hein? A frase. Exato! Se você, assim, sabe, é só deitar e receber uma sessão de barras, né? Porque quando acontece essa dissipação dessa carga eletromagnética, é um relaxamento para o corpo inteiro, né? Então, barras de axis têm efeito em Parkinson, em Alzheimer, tem muitos casos de doenças que têm um efeito benéfico, né? A pessoa de fato começa a melhorar depois que corre as barras de axis, né? Agora, assim, é pro dia a dia mesmo. Eu tô há 8 anos, 9 anos no Axis, e eu fazem 9 anos que eu corro as barras. Então, não é uma coisa. 9 anos. Eu fico Exato! imaginando eu daqui 9 anos, eu vou virar um monge. Porque, gente, eu faço as barras de axis. Raquel, ainda vai fazer 2 meses, é muito recente. Só que como eu tenho um temperamento, digamos, forte, posso dizer assim, Uhum. e algumas coisas, assim, muito, né, pavio curto mesmo. Isso tá me ajudando a trabalhar todas essas áreas. Lógico que ainda tem muita coisa. Gente, eu faço uma vez na semana e Raquel, você me aguenta que ainda vai, ó, a gente vai ficar. Eu tenho muita coisa para trabalhar. Gente, eu procurei a Raquel para fazer sobre um problema específico que estava me afligindo. E hoje eu vejo que eu tenho que fazer o resto da vida barra de aço para me trabalhar todas as minhas crenças limitantes, coisas que eu nem sabia que era meu. E essa, às vezes, angústia, raiva, tristeza, lidar com os meus sentimentos, porque eu descobri sentimentos novos que eu não sabia nem que eu como lidar com aquilo e me esclareceu e está me ajudando a lidar com muitos sentimentos. Uhum. Muito bom, maravilhoso. E você sabe o que acontece? Você sai de um estado reativo, Raquel, para as pessoas que têm esse perfil que você está chamando de pavio curto, né? Você sai. O que acontece? São pessoas muito reativas, né? É como se o sistema nervoso da pessoa tivesse sempre em sobrecarga. E aí, quando você faz essa dissipação, é, elas estão falando de mim. Estou se A Eliane identificando está nesse dizendo, nossa, elas momento. estão falando de mim. Não estou sozinha nisso. Não está sozinha, viu só? Então, quando a gente tira essa carga, a gente sai de um estado reativo. E a gente passa a agir mais, ao invés de ficar numa reação constante, né? Então, eu, depois de fazer por tantos anos, eu vou percebendo um peso na minha cabeça, assim, sabe, Zabor? Quando eu preciso fazer barras, eu vou sentindo a minha cabeça ficar mais pesada, assim. Eu falo, tá na hora de eu correr minhas barras, né? Então, é uma coisa que eu não consigo ficar sem mais. Porque o meu corpo ele já sabe funcionar assim, né? Sem ter essa carga. E aí, a hora que a gente libera isso, ui, é muito gostoso, né? Um estado de relaxamento. É muito, muito gostoso mesmo. E aí se acostuma, né? Com coisa boa a gente acostuma, né? Eu sinto isso depois das minhas sessões, uma leveza, É. uma tranquilidade, uma paz, principalmente nos meus pensamentos. Porque assim, eu sou agitada, mas eu gosto de ser em muitos momentos. Aí quando a gente está demais, já vira o caos. Uhum. Mas me traz muita tranquilidade para dentro dos meus pensamentos. Assim, eu sempre parece que eu estou ficando mais em paz. Com tudo que está acontecendo fora, aqui dentro tem paz. E, gente, isso Isso. é muito maravilhoso. E você falou uma coisa muito legal, que é assim,
o mundo pode estar acabando aqui fora, mas se eu estiver no meu centro, eu paro de reagir a tudo que está acontecendo. E aí a gente, ao invés de sair desse estado de, né, continuar nesse estado de reação, a gente fala, bom, o mundo tá aqui fora tá um caos, mas de fato eu tenho alguma coisa a ver com esse caos? De fato, eu quero entrar nesse caos? De fato, eu quero me envolver nessa situação aqui ou não? Né? Porque quando você está no estado reativo, Isabor, o que acontece? A hora que você vê, você já está no meio do negócio. Você não tem nada a ver com aquilo. A hora que você vê, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí te dá esse, né, essa... Antes de entrar nesse caos. Exato, exato. Ter permitido que algumas coisas acessem. Que às vezes é só falar, não, tá bom. É. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, E tá né? tudo bem. É. Isso. Acho que outra pergunta que é muito interessante, aonde surgiu as barras de Axis e há quanto tempo existe? Porque para mim é novo, eu descobri esse ano, tem 2 meses. Sim, tem 30 anos, acredita? Barras de Axis surgiu nos Estados Unidos. Elas foram canalizadas pelo Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, né? Barras de Access, ela é um processo corporal, né? É uma ferramenta dentro de Access Consciousness. Tem uma empresa, né? Um conjunto de ferramentas de Access Consciousness e as barras é um deles, mas é o mais conhecido, é o mais difundido, né? Então, tem facilitadores no mundo inteiro, né? Em diversos países tem muitos facilitadores de barras. Então, assim, é muito difundido. No Brasil é bastante difundido, mas mesmo assim tem muita gente que não conhece. Né? Então, os pontos das barras, eles correspondem a áreas da nossa vida, né? Como controle para as pessoas muito controladoras, criando formas de vida, alegria, tristeza, barra de cura. Então, é relacionado a várias áreas da nossa vida, que quando a gente toca, dissipa essa carga, né? E o que aconteceu é que os pontos das barras foram canalizados por esse, que ele é o fundador de Access Consciousness, que se chama Gary Douglas. E isso já faz 30 anos, bastante tempo. E chegou no Brasil em 2015, 16 por aí. Né? Então tem uns 10, 11 anos que chegou no Brasil as barras de Axis. Tá. Vou fazer outras perguntas. Claro. Ah, os Axis, ele tem alguma doutrina, tem ligamento com alguma religião, ou é só física quântica mesmo? Não, não é religião, não tem nada, não tem nenhuma ligação com religião. Tem a ver com você entrar mais em ressonância com o funcionamento do universo, né? Então ele é mais ligado à física quântica mesmo. O funcionamento de Axis, né, é mais ligado à física quântica do que à religião, né? Então é isso. Não tem nenhum cunho, assim, zero cunho religioso. Gente, por que que eu trouxe essa pergunta aqui? Porque como que, assim, às vezes você fica pensando, como eu já faço, você fica pensando, nossa, gente, eu fiz e tá transformando, mudando tanta coisa. Principalmente crenças limitantes, coisas que a gente cresce escutando aquilo, mas a gente pode ressignificar aquilo dentro. É o que eu falo por experiência própria, que está acontecendo comigo. Ressignificar muitas coisas que me incomodavam, que me irritava, e hoje eu tenho uma paz de falar, tá bom. Nem acredito às vezes que eu tô fazendo isso, assim, que tranquilidade. Mas ainda falta. Não é muito libertador? Não é muito libertador? É, É muito libertador. é uma tranquilidade de falar, tá tudo bem. É, Eu pensei que exato. eu ia ficar assim mais velha, tá?
verdade. E eu acho legal estar tendo isso tudo assim. Tá me deixando mais leve, tá trazendo leveza para os meus dias. Não é qualquer coisa que me irrita ou que tira a minha paz. Não. E aí eu consigo ficar mais tempo assim, ó, tranquila, mais feliz, mais com vibrações mais altas, positiva. Isso é muito interessante. Muito, é. A gente não cair, né? Não cair a nossa frequência, a gente, né, conseguir se manter positiva. Muito bom. E vocês que estão entrando aqui, quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só escrever aqui. E Exato. a Donata vai respondendo pra gente aqui, esclarecendo tudo sobre barras de axis, tá? Ó, vou trazer outra pergunta. Qualquer pessoa pode tomar a barra de axis, utilizar qualquer idade? Sim, qualquer idade. Bebê recém-nascido. Bebê recém-nascido pode fazer barras de axis, né? Então, claro que uma sessão de uma criança tem uma duração menor do que a sessão de um adulto, né? Normalmente a sessão de uma criança é mais ou menos equivalente à idade da criança, né? Então, sei lá, se a criança tem 10 anos, uma sessão dura 15 minutos, né? Agora, um adulto é uma sessão perto de 1 hora, que dura uma sessão de barras. E daí a gente já entra também nesses outros termos. Por aqui que eu vou fazer barras de axis. Eu comecei para tentar, estava com problemas, né? Eu não estava conseguindo digerir sentimentos novos e não sabia lidar naquela situação. E aí conheci as barras de axis e agora estou entendendo esses sentimentos e sabendo o que fazer. Gente, eu não sabia o que fazer. Isso estava me deixando louca, não saber o que fazer com aquele sentimento que foi me apresentado. E eu ficava tentando, a Raquel sabe disso, ficava tentando colocar num buraco e tampar. Tampava. Uhum, Porque daqui a uhum. pouco parece que aquilo estava saindo de volta. Eu falei, gente, eu não sei lidar com isso. E aí eu tendo clareza. Gente, é muito legal. Na verdade, a gente está conversando e você está se reconhecendo mais na sua mudança, né, Isabor? E todo mundo tem que fazer sessão de barras de axis para a gente ter um mundo melhor. Exato. Que orgulho, né, Raquel? Muito legal mesmo. Para que eu vou fazer as barras de axis? Olha, eu posso fazer barras de axis para coisas físicas, e você pode citar alguns exemplos para para que tipo de coisas eu posso fazer a barra de axis, além de problemas pessoais, para ter clareza. Assim, você pode fazer barras para qualquer coisa, né? Então, crianças com autismo, ajuda muito crianças com autismo, crianças com déficit de atenção e hiperatividade, ajuda muito. Pessoas com Alzheimer, né? Acabei de dizer. Pessoas com Parkinson ajuda muito, pessoas com questões neurológicas ajuda muito, luto, a Raquel está dizendo, e é verdade. Mas assim, de uma forma geral, depressão, o que acontece, Isabor? Nós somos seres conscientes. E a gente não reconhece o quão consciente a gente é. Né? Então, o que acontece é que nós somos conscientes de tudo que está acontecendo à nossa volta. Só que a gente nunca aprendeu a lidar com isso. E aí, muitas vezes, a gente fica consciente do que está se passando no mundo das pessoas à nossa volta. Né? Então, às vezes, quando você, né? Quantas vezes você foi num lugar e você sai do lugar e fala assim, fulano eu saí mal. Encontrei essa pessoa, estava ótima e saí mal, né? Porque a gente capta o que está se passando no mundo da pessoa e a gente acha que aquilo é nosso, né? E a gente carrega o que está se passando no mundo das pessoas com a gente, porque a gente é muito consciente mesmo. Né? E o que as barras ajudam bastante a gente é a gente dissipar essa carga que não é nossa também, que pertence a outras pessoas. Então, isso tudo é dissipado numa sessão de barras. Fora pensamentos, sentimentos e emoções, que foi o que eu acabei de dizer, nessa carga eletromagnética. Então,
para questão assim, a Raquel está dizendo aqui, depressão, TAG. Então, assim, para todas essas questões de transtorno, né? E não só para isso, é para o dia a dia mesmo, né? Para a gente ter um dia a dia mais leve, Do né? dia a dia. É, menos irritado. Então, por exemplo, agora meus filhos já cresceram e eles já não querem mais tanto receber barras, né? Adolescente entra numa fase meio de, não, mãe, não quero mais e tal. Mas eu fiz barras nos meus filhos por muito tempo, né? Então, quando eles chegavam em casa irritados, nervoso com o que tinha acontecido na escola, ou brigou com um amigo e tal, eles pediam para eu correr barras deles. Por quê? Porque a irritação ia embora, a ansiedade ia embora, e eles percebiam isso. Então Que eles sorte pediam. deles. Que sorte deles, exato, É Raquel. verdade, Raquel, que sorte ter uma tutora com essa maturidade, né? De ter... Exato. Então, mas hoje eles não querem mais, viu, Raquel? Eles quiseram lá atrás. Agora eles resistem a beça a receber barras. Eu não sei os seus, mas os meus resistem. Mas assim, ajuda muito criança, sabe? E a lidar um pouco mais, né? Porque a gente fica com essa carga que a gente carrega, né, de outras pessoas, e aí isso vem uma irritação, vem uma ansiedade, né? E aí, quando uma raiva, né? Ajuda muito com questão de raiva também, a acalmar. E aí isso tudo é dissipado. Que são esses momentos de explosão, de você De sentir explosão, é? dor. E ansiedade também, que acho que é uma coisa mais reprimida, que você fica tentando, né? É. A Cláudia está dizendo aqui, eu não abro mão de correr as minhas barras toda semana. Eu também, Cláudia, exato. Que legal que fazem toda semana, porque eu faço toda semana e pretendo manter. Que legal que vocês fazem também toda semana. Toda semana, eu corro barras toda semana. Tem uma Eu pessoa que. cheguei na Raquel, depois que eu conheci as barras, eu perguntei, Raquel, se eu fizer uma semana direito, eu resolvo tipo, uma semana, todo dia correr barras de axis, uma semana, assim, ó, eu consigo resolver, dar um reset em mim? Ela começou a rir, porque eu gosto das coisas pra ontem, Eu entendeu? sei! Só Então, um você, pouquinho viu? gostosa, só um Só pouquinho. você, mais ninguém. Todo mundo quer tudo para ontem. Ela dá risada. Então, mas o nosso cuidado, Isabor, ele é para sempre. Cuidar da gente mesmo, né? Barras de axis, para mim, é um autocuidado mesmo. É uma higiene mental para mim, sabe? É uma coisa que a barras de axis ajuda a quietar minha mente, né? Se a gente fica num turbilhão de pensamentos, que quando, para mim, hoje, depois de tantos anos, eu não consigo ficar sem fazer as minhas barras e ficar nessa insanidade de muitos pensamentos, sabe, assim, na minha cabeça, né? E aí, quando tem essa que desacelera nossas ondas cerebrais, né? Que tem essa calma, essa serenidade. Ai, é um alívio. Você sabe do que eu tô falando, né? É um alívio, uma delícia. Tem a tranquilidade de fazer assim, gente. Não é que a gente, ai, não pensa, não, a gente pensa normalmente, só que não é com aquele desespero. Ai, tenho mil coisas para fazer, o que que eu faço Isso. primeiro? Se dá certo, se não der certo, e você fica pensando no que passou, no agora e as possibilidades. Você fica uma loucura, não sei. Comigo eu sou assim, né? E com as barras, não, eu calma. Vou fazer Uhum. isso aqui para esse resultado. Um passinho de cada vez. Não deixa a gente naquele desespero que eu ficava, aquela loucura, assim, dentro da minha cabeça mesmo. Não sei, mas eu ficava mais assim antes. É Muita... exato, a gente sai desse estado, né? Dessa insanidade mesmo da mente, né? Desses pensamentos, E isso também traz, acelerados. né? Trava a energia, trava muita coisa, né? Ficar Uhum. nesse frenético demais o tempo todo, assim. Vou fazer outra pergunta.
Quanto tempo você trabalha com as barras de Axis e o que te levou a isso? Sim, então, eu já respondi, né? Eu tô no Access vai fazer 9 anos, estou há 8 anos no Access, quase 9. E o que me levou foi, eu tenho um filho que é autista, meu filho mais velho é autista. E, e aí, uma amiga minha, né? Isso foi em 2016, isso. Uma amiga minha disse, Donata, olha, eu conheci uma técnica nova que se chama barras de axis e vai ajudar muito o seu filho, o Gabi. Então, você não gostaria de fazer? Eu falei, claro! E aí eu fiz o curso de barras. Então, eu conheci barras pelo curso de barras primeiro. E aí, o que eu fiz, Isabor? Eu passei a. Meu filho tinha muitas questões de bullying na escola, tinha muitas questões. Como ele tem esse quadro autista, o autista ele tende a se isolar, né? A ficar no mundo dele. E aí eu passei a correr barras diariamente no meu filho. E eu fiz isso por 8 meses, Isabor. E assim, a vida dele mudou na escola, porque ele passou a interagir com as outras crianças. Ele ficava num mundo muito isolado e ele só convivia com as crianças que aceitavam entrar no mundo dele. Ele não aceitava entrar no mundo das crianças. E ele passou a fazer isso. Então, ele passou a se abrir para brincar com outras crianças. E isso mudou muito o convívio dele social. E eu falei, nossa, isso é muito bom, né? E aí, o Axis, assim, Axis não é só as barras de Axis, né? Como eu disse, tem várias outras técnicas e ferramentas, tem processo corporal, tem processo verbal, tem muitos cursos, muitos cursos. E aí o que começou a acontecer foi que eu comecei a fazer esses cursos. E não parei nunca mais. Assim, tem alguns exemplos pra gente, que cursos, quais são esses, pra gente entender um pouquinho mais. Sim, então tem, Mas assim, processos, a Raquel colocou aqui. processo, tem os processos corporais, que é disso que a Raquel está dizendo, né? Processos corporais, barras é um processo corporal, né? Que toca o corpo. Tudo que toca o corpo é um processo corporal. Eu só vou abrir a porta para o meu cachorro, senão ele vai começar a uivar e a gente não vai conseguir terminar a live. Peraí. Tá bom. Pronto. Gente, se vocês tiverem dúvida, mandem as perguntinhas aqui para vocês, curiosidades. Aproveitem a Donata aqui e perguntem. Estou aqui. Perguntem vocês. E aí, então os processos corporais é um processo de imposição de mãos no corpo, em pontos específicos do corpo, onde a gente chama por uma energia, né? Traz uma energia que libera uma carga, algo que está preso no corpo. Né? A gente tende a trancar sentimentos e emoções em partes do corpo, né? A gente tranca coisas no corpo, e isso traz doença, né? Isso são os passos para a gente adoecer. E aí esses processos corporais, eles vão liberando, né, essas cargas do nosso corpo, tá? Então, e aí tem processo corporal para um monte de coisa. Também mexe no fluxo de energia do corpo, né? Esses processos corporais também fazem isso. E tem os processos verbais, que são perguntas que a gente faz, e isso age no nosso inconsciente e limpa limpa tudo aquilo que está preso no nosso inconsciente. E aí, se está no nosso inconsciente, a gente não está consciente disso, né? Então, Sim. é muito libertador tudo isso, porque você vai. Axis tem todas as ferramentas de Axis, que são várias, tem essa coisa de você vai mudando e você não sabe muito bem o que você está mudando, você vai se percebendo diferente. Você vai percebendo que você não reage mais às coisas como acontecia antigamente. E isso eu acho fenomenal.
De verdade. E é muito rápido, é muito eficiente, é dinâmico a beça, tá? E aí os cursos que tem, então, tem cursos. Então, um dos cursos é o curso de barras, para você aprender a fazer barras, né? Fazer barras nas pessoas, né? E aí tem um curso fundamento, tem curso de corpos, tem sinfonia de possibilidades, tem assim, muitos cursos, né? E tem um curso que se chama Voz Certa para Você, que eu vou dar agora em Curitiba, no dia 15, 16 e 17 de agosto, né? Esse mês agora. Nesse mês agora, daqui 15 dias, né? É uma sexta, sábado e domingo. E é um curso muito potente, muito transformador, porque trabalha você ter a sua voz. E o processo da gente ter a nossa voz, e aí a nossa voz mesmo, porque a gente tenta fazer as coisas muito como as outras pessoas fazem. A gente tenta copiar muito uma fórmula que as outras pessoas fazem, né? Então, por exemplo, se você vai falar em rede social, você tende a copiar uma pessoa que fala de um determinado jeito numa rede social, mas não tem você naquilo, né? Às vezes as pessoas não têm nem coragem de aparecer em rede social para falar, né? Muita gente que tá nessa live já veio, Luísa, não tem coragem de aparecer, tenho vergonha, sou tímida, que entrou aqui. E Exato. isso, medo, vergonha, julgamentos, o que que vão achar de mim, o que que vão pensar, e a pessoa acaba Isso. vivendo preso dentro dessa bolha, mas que só tá, essa bolha só tá aqui dentro. Da nossa cabeça, exatamente isso, né? Então, essa disposição de aparecer te traz mais visibilidade, te traz uma liberdade de você ter a sua voz, sabe? Muitas mulheres têm questões com não se posicionar, com se calar para ficar dentro de um relacionamento, né? Sim. Se calar diante de uma posição de autoridade com o marido, com o chefe, com o que quer que seja, né? Então, e tudo isso vai trancando a voz, travando a voz das pessoas, né? E aí esse curso traz, né? São 3 dias, né? É uma imersão de 3 dias e ele vai te levando a esse que a gente tem um desconforto, né? Um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo de aparecer, Isabor, né? Então, e é um desconforto que a pessoa não está disposta a ter, né? O desconforto de aparecer. Então, esse curso, são exercícios que a gente vai fazendo e isso vai levando as pessoas a identificarem esse desconforto e atravessar esse desconforto, ter a coragem de atravessar esse desconforto para falar, para ter a sua voz, para ter coragem de opinar, para ter coragem de falar sobre o que você faz, o que você vende, qual o seu produto. Se você trabalha numa empresa, ter a coragem de você fazer uma apresentação, né? Uma apresentação que você apareça, que você, né, fale sobre você, né? Então, Falar em público das falar em pessoas. público, exato. Eu vejo muita gente que tem, eu já tive alguns anos assim, esse medo de falar em público, esse nossa, nervosismo, desespero, e se eu gaguejar, e o que que os outros vão pensar, e o que que vão achar? E a pessoa trava e não faz. Não faz, né? E muitas vezes as pessoas não querem aparecer porque elas têm medo de receber julgamento das outras pessoas, né? E assim, julgamento das outras pessoas, as pessoas sempre vão nos julgar. Sempre fazendo ou Sempre vão nos julgar, né? Então, você vai se parar porque as pessoas, você vai deixar de ser você, você vai deixar de se parar, você vai se parar pelo que as pessoas vão pensar de você. E você, onde você eu já está em passei tudo por isso? isso. Eu já fui essa pessoa também que tinha vergonha e ficava pensando o que os outros iam pensar de mim. Gente, isso é uma tortura, isso É é uma auto-tortura. tortura. Você viver, porque eu vejo que tem pessoas que é uma auto-tortura de verdade, preferem ser do que se viver, né? Exato, do que aparecer, exato, né? E então é isso, né? Assim,
ter a nossa voz, Isabor, é uma coisa muito. Para você ser você, a voz está muito ligado a isso, sabe? Ser realmente você é de fato, sem medo de se expressar, de aparecer. Isso é Exato. muito legal. É. Então é um curso muito transformador e ele é muito contribuição para quem tem um negócio também, sabe? Para quem tem um negócio, para você falar do seu negócio, para você falar daquilo que você faz, você tem que ter Hoje a coisa. muita gente vive de internet e precisa se posicionar e precisa falar, se expressar. Então, Exato. praticamente todo mundo, né? E tem algum critério de idade, algum critério para fazer esse curso? Não, não tem pré-requisito nenhum. Nenhum. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Qualquer pessoa pode. É para todo mundo, né? Não é só para pessoas que já faz Access. Não, esse é um curso aberto para todo mundo, né? Muito assim, é um curso muito transformador, assim, sabe? Eu adoro dar esse curso porque ver a transformação, a pessoa sai depois desses 3 dias tão mais ela, tão mais empoderada, empodera a pessoa de quem ela é de verdade. Sabe? A pessoa, Esse né? É isso, é muito legal. Muito legal. fortalecimento, né? Para você ser quem você é, né? Exato, para você ser quem você é e aparecer como você. Ai, eu quero fazer esse curso. Então vamos! Já despertou a minha vontade, já. Eu acho que tem Então tudo a ver vamos! com comunicação e tudo mais. Super Vai contribuir muito com vocês, Abor. Muito, né? Acho que para amo você. comunicação. Exato, com comunicação e para você liberar, liberar muita coisa, uma classe onde tem muita liberação mesmo. Sabe esse processo que você tá de autoconhecimento, de ajuda muito, é um processo que assim, muita liberação acontece. Então, o que mais eu Legal. preciso? E também eu vi nas consultas que eu faço com a Raquel que tem umas cartas, né? Você conta um pouquinho mais pra gente o que é aquela carta? Eu já mostrei aqui nos stories, pessoal, o que é esse baralho? O que é esse negócio aí? Ela vai Sim, explicar para. assim, existem, o que acontece? A Access trabalha com muitas perguntas, né? E são perguntas que é sobre aquilo que eu falei antes, né? Essas perguntas elas servem para burlar a nossa mente lógica e elas agem no nosso inconsciente. E as perguntas e traz as coisas que estão no nosso inconsciente. A gente só pode mudar aquilo que está no nosso inconsciente. A gente só pode mudar aquilo que está no nosso consciente. Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente acessa uma consciência, algo que a gente está escondendo até da gente mesmo, porque está no nosso inconsciente. E aí, de fato, a gente pode mudar, né? Então, essas perguntas não têm respostas. Que as pessoas ficam muito bravas com isso, que as perguntas não têm resposta. Porque a resposta está dentro de você. É sobre você isso. Né? Então, é uma Eu, pergunta para você fazer para você mesmo. eu reparei muito nisso. Eu até falei pra Raquel, Raquel, pega esse baralho aqui, ele faz. Eu já tô fazendo uma pergunta, ele me devolve uma pergunta para quê? Eu comecei a parar e analisar, perguntar para mim mesma, né, É. sozinha depois. E aí, depois que eu tive essa clareza, eu falei assim, comecei a colocar no papel de parede no meu celular. Porque a resposta para mim era tão óbvia e eu não estava enxergando aquilo. Muita coisa que me traga felicidade, me traga alegria. Minhas respostas estão muitas voltadas, já é até pessoal aqui, voltada para isso, porque que me brilham os olhos e eu nem estava me dando mais conta disso. Uhum, É uhum. muito legal, porque é uma coisa tão simples, tá? E eu coloquei no papel para mim não ficar, não esquecer, ficar sempre ali eu lembrar daquilo. Tem um pé no Axis e não sabia. Exato, eu também acho, viu, Raquel? Oh, mas uma coisa que você me falou mais cedo, Donata, que você é muito curiosa, eu tenho essa identificação também. Eu sou bem curiosa com as coisas, Curiosa. quero saber o que temos de novo, o que é, né? Eu É, acho.
Pessoas curiosas é muito interessante. Você E sabe acaba que sendo inteligente também, né? essas ferramentas de Axis, Isabor, elas me ajudaram muito a eu ir percebendo na minha vida as coisas que funcionavam para mim e as coisas que não funcionavam para mim. E daí, assim, isso daqui que está acontecendo, eu quero isso aqui na minha vida de verdade, né? Sei lá, uma questão de um relacionamento, ou uma questão de dinheiro, ou qualquer questão na sua vida. Isso aqui tá funcionando? Eu quero isso aqui sim. Né? Porque essas ferramentas de Axis, elas nos empoderam a gente poder mudar qualquer coisa que a gente queira. Qualquer. Então, hoje eu tenho um olhar para a minha vida que eu posso mudar qualquer coisa que não esteja funcionando para mim, eu vou lá e mudo isso. Isso é muito libertador. Qualquer coisa é muito interessante. É muito interessante. E daí o que acontece? Quando eu fui olhando, mudou muito a minha vida isso, né? Nesses 8 anos que eu tô. Porque eu fui olhando para que, ok, eu quero que essa parte da minha vida seja assim. Eu quero trabalhar com isso mesmo? Eu quero fazer isso mesmo? Essa amizade aqui, ela é de fato contribuição para mim? Ou essa aqui é uma amizade tóxica? Isso aqui não está Essas das funcionando. amizades já comecei a questionar já logo de início. Exato! Sabe, eu quero ter esse tipo de conversa mesmo com as pessoas. É isso que eu quero para mim. E aí, todas essas ferramentas, Isabor, elas foram me mostrando na minha própria vida aquilo que funcionava e aquilo que não funcionava. E aí eu fui pegando as coisas que não funcionavam e fui mudando isso, né? E a minha vida foi mudando muito. Coisas que eu achei que eu nunca podia mudar, escolhas que eu achei que eu nunca podia fazer, sabe? Possibilidades que eu nunca imaginei que fosse possível na minha vida, começaram a perceber, a aparecer. E daí eu falei, caraca, eu posso mudar tudo. E isso é muito fenomenal, né? A gente poder mudar qualquer coisa, nossa, é muito fenomenal. Então, sabe, mesmo aquelas questões que aconteceram lá no passado, sei lá, não sei se as pessoas têm um trauma que ficou preso lá no passado, uma coisa mal resolvida lá no passado, a gente pode ir lá, a gente pode mudar o nosso passado, Isabor. Se a gente pega e vai lá nesse trauma, nessa coisa que aconteceu lá no passado, e a gente olha para aquilo de um outro jeito. A gente muda aquele acontecimento de um outro jeito, né? Tem um outro olhar para aquilo. Quando a gente faz isso, a gente deixa de ficar sob efeito disso que aconteceu. E isso muda o nosso agora. Machucar, né? Antes eu olhava com um olhar que me machucava, me torturava, e depois, Não tem nossa, essa mais máquina. carga, não tem mais emoção, não tem mais trauma. Você não está mais preso naquilo que aconteceu. Né? Aquela coisa que aconteceu, você não fica pensando naquilo toda hora. Você deixa de ficar sob efeito daquilo. Isso muda a sua vida. É tão Libertador, libertador, é né? É isso que eu ia muito falar. libertador. E é mesmo, gente, e é É, mesmo. é Porque eu muito cheguei libertador. com a Raquel, né, com esses pensamentos, me prendendo e demais. E não, era só um start para mudar de olhar, nem precisa ficar olhando para essas coisas. Isso, exato, exato. Significar. É ressignificar tudo isso, né? Então, é muito legal porque a gente olha para o nosso passado como algo mutável. Eu posso mudar o meu passado. Bom, se eu posso mudar o meu passado, eu mudo o meu presente, porque as coisas que eu estava sobre o efeito daquilo que aconteceu no passado, eu não estou mais sob efeito disso, então eu mudei o meu presente. E aí, se eu mudo o meu presente, eu mudo o meu futuro também. Né? Então, tudo é mutável, tudo é flexível, tudo é maleável. E aí, a partir disso, eu crio o que eu quiser para minha vida. Né? Se eu posso mudar qualquer coisa, né? Crio um novo futuro, exato, Raquel.
Com infinitas possibilidades. Exatamente. Ela é boa aluna, viu, Raquel? Porque no começo, quando ela falava aquilo com infinitas possibilidades, eu, que história é essa de infinitas possibilidades? Aí fui embora pensando, né, infinitas possibilidades. Mas é mesmo infinitas possibilidades? Espera que eu tenho de ideia aqui dentro. E aí eu comecei, mas será que... Peraí, sabe? Você começa a expandir o olhar, assim, que daí você vê o quanto limitada estava. Meu olhar estava muito aqui, sendo que Isso. tem tudo. Um É, mundo, né? Um mundo de possibilidades. um mundo de possibilidades. Exato. E muitas vezes a gente fica travado no problema e geralmente o problema está embaixo. A gente está ali naquele probleminha, sendo que a gente pode olhar para cima. É basicamente muito isso. E essa questão que você está trazendo, né? Muitas vezes a gente pega os problemas e faz aquilo. Uau, eu tenho um problema, meu Deus, né? Faz aquilo muito significante, né? E aí você deixa, com o passar do tempo, você deixa de fazer essas coisas relevantes e significantes. Essas coisas passam a tomar uma proporção que tem mesmo, não é maior que você. Fica irrelevante, porque Irrelevante. uma uma coisa que não precisa de todo esse meu tempo que eu estava, toda essa energia que eu estava dando, eu estava desperdiçando energia numa coisa pequena. Exato. Você começa assim, como que eu parei nisso? Exato, né? Então é muito mágico mesmo, assim, sabe? E é muito legal, eu assim, sou muito grata por você ter aberto esse seu canal aqui para a gente levar mais pessoas a conhecerem isso, sabe? Porque, cara, existe uma possibilidade diferente. A gente pode mudar tudo, né? Então, se você está vivendo uma questão que seja limitadora para você, que você acha que você não consegue mudar, e se tudo fosse possível mudar? Se você não tivesse fadado a nada, né? O seu olhar para qualquer coisa que aconteceu na sua vida pode mudar. Você não precisa ficar preso a nada que aconteceu. Você pode ressignificar isso. Libertador, né? Libertador, exato. Curitiba requer muito Axis para expandir mais e mais. As pessoas precisam conhecer e se ressignificar e se expandir e ser mais feliz. Por isso que eu quis trazer isso aqui, para que as pessoas enxergassem, assim como chegou até mim, eu posso também utilizar isso para as pessoas enxergarem e também se sentirem bem, ficarem mais em paz. Tá me trazendo muita alegria de novo, sabe? Eu tava assim um pouco mais triste. Então tá me trazendo de novo aquela vontade de viver, aquela alegria. Então, se me ajudou, gente, dá para ajudar todo mundo, dá para ficar tudo melhor. Sim, exato. A Raquel está dizendo, por isso que eu pus vocês em contato. Obrigada, Raquel. A Raquel também, ela é maravilhosa. Raquel é maravilhosa, exatamente. Paz, muita paz, muita É, e vocês tranquilidade. de Curitiba vão correr barras com a Raquel. Sim, meninas, não me procurem para falar, vão com a Raquel. Ela tem Que mais é não, é possível? Vai para Raquel, exato. a Raquel que ela resolve o problema de vocês. Ai, ai. O Acho que mais é que possível? mais é possível? Que mais é possível? Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que é isso, querida. Nossa, muito obrigada por esse canal, por essa abertura, por essa conversa tão leve, Gostosa. descontraída, gostosa, falando de coisa, de possibilidade de mudança. Eu amei. Obrigada pelo convite. Eu também gostei muito de te conhecer, conversar com você. Achei muito interessante. A Raquel já tinha me falado que você era paz, leveza, e realmente tá tudo em cima, tá tudo conversando. Que bom, querida, que bom. Sim, Gostosa é o termo. gostoso o termo de ser uma pessoa gostosa, de conversar, de conviver. Sim. Obrigada, obrigada, Raquel. Obrigada Para você também. pelo Obrigada, convite. Raquel. Obrigada, Donata. Obrigada.
Muito E obrigada. vamos, Então, dia eu quero 15, já 16 e 17 estarei aí em Curitiba e estou aqui convidando as pessoas que se interessarem, né? Pode procurar a Raquel, pode me procurar e, e bora lá mudar o que está te eu vou deixar incomodando. salvo essa live. Vou colocar, vou marcar elas aqui também, né? Isso, E para dúvidas, vou deixar a data, Raquel, já de passo que eu coloco as datas, porque é muito interessante. É uma melhoria que veio para a minha vida, pode expandir para a vida, pode não, deve expandir para a vida de todos, né? Porque a consciência, trazer a consciência para isso tudo é muito importante. Isso ajuda muito na nossa vida, essa vida corrida, cheia de coisas para resolver, loucura. Então, expansão da consciência. Acho que a gente pode usar esse termo, né? Expansão, a isso gente é sobre expande, isso. expandir as nossas possibilidades de ser mais feliz. Esse é Isso o meu mesmo. objetivo. Que mais é possível? Querida, muito obrigada. Voz certa Obrigada a para você. você em Curitiba, isso mesmo. Ah, é. Temos um grupo de interessados no WhatsApp. E aí, o grupo de interessados tá na minha bio. Você me marca como colaboradora dessa live? Marco, Tá. Marco, sim. E daí as pessoas acessam, na minha bio tem o grupo de interessados para Curitiba. Tá bom, pode deixar. Vou Tá marcar bom? você e a Raquel. Isso mesmo. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Um gente. beijo. Tchau, Beijo, boa tchau. noite. Boa Tchau. noite. Tchau.